onde estamos hoje, e nos encontramos no campus da Universidade para a Paz, que é uma universidade que foi criada como uma resolução das Nações Unidas há mais de 40 anos. Eu sou a Miriam Vilela e sou diretora executiva aqui da Secretaria Internacional e do Centro Carta da Terra. Este ano de 2022, nós lançamos esse programa de Masterclass, com 10 Masterclasses em português, 10 em espanhol e em inglês, como um novo esforço, um novo projeto, que é parte da nossa Cátedra Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma cátedra que lançamos há 10 anos atrás, como um projeto em conjunto entre a Unesco, a Universidade para a Paz e o Centro Carta da Terra. E o propósito principal dessa cátedra é trabalhar naquela interseção entre os valores e a ética, a sustentabilidade e educação. Em outras palavras, como podemos gerar processos de educação-aprendizagem transformadores e que possam cultivar uma ética do cuidado, assim como está articulado aí na Carta da Terra. Mas hoje temos aqui o prazer de ter o professor Ladislau, que nos acompanha do Senado. Ele se encontra hoje em Brasília, num evento no Senado, aí no Brasil. E o professor é economista, professor da PUC de São Paulo, nas áreas de economia e administração. Ele atua como consultor em diversas agências das Nações Unidas, assim como governos e municípios, e é autor ou coautor de mais de 40 livros, entre outros, Democracia Econômica, Formação do Capitalismo. Eu estive viajando na página web do professor e me veio à mente que eu poderia fazer um mestrado ou um doutorado somente lendo a quantidade de artigos, são mais de 300 artigos, inúmeros livros, um recurso maravilhoso, acho que é um presente para o mundo, só de visitar ali a sua página web. Então, assim, muito obrigada pelas contribuições, eu acho que para esse novo pensamento e visão de mundo que o senhor tem feito em diversas maneiras, né? Diversos contextos. Eu acredito que é um presente para todos nós poder estar aqui com o senhor hoje, mas eu acho que o trabalho que o senhor tem feito realmente para ampliar a nossa visão de mundo é algo extraordinário. Eu queria convidar a todos que nos acompanham hoje, que se sentem bem, se apresentar no chat, né? Com o seu nome, onde você está localizado, no seu contexto, talvez, de trabalho, se quiser, organização. Queria dar as bem-vindas. Então, eu quero dar já a palavra, sei que é tarde, para o professor, que vai nos inspirar e talvez, e certamente, deixar a gente pensando sobre esse tema de o que é democracia econômica. Assim que a palavra está com o senhor, professor. Boa tarde, boa noite para todos. Não sei quem está onde, eu estou aqui em Brasília, no Senado, porque lançamos hoje um conjunto de propostas de alterações de leis no sentido da sustentabilidade, no sentido amplo. Então, estou aproveitando aqui os computadores no Senado para essa aula, né? É uma aula, é uma discussão. Quer dizer, o que eu acho que eu posso trazer de mais positivo para vocês digamos, a minha parte de experiência é abrir janelas, né? Passar ferramentas. Ninguém tem, na realidade, todas as respostas e é muito impressionante, porque, ao mesmo tempo, sabemos o que deve ser feito, né? Mas vamos entrar nisso. Eu estudei economia na Suíça, com bons banqueiros, né? A gente ensina como se deve organizar bancos para que ganhem dinheiro, né? A Suíça, como vocês sabem, não é só porque fazem chocolatinhos deliciosos e relógios bonitos, mas, sobretudo, porque abrigam capacidades imensas de lavagem de dinheiro, né? No Credit Suisse e outras instituições. Tem um livro maravilhoso que causou grande escândalo na época, chama La Suisse lave plus blanc, a Suíça lava mais branco, né? Não se trata naturalmente de água, de roupa,
né? Mas de dinheiro. A Suíça, a lavagem de dinheiro no mundo, só para vocês terem uma ideia, os montantes são absolutamente gigantescos. O primeiro no mundo de lavagem de dinheiro, maior paraíso fiscal são os Estados Unidos, né? Depois vem a Suíça, depois Singapura, tem uma escadinha. A Suíça está em segundo lugar, mas é menos da metade do que são os Estados Unidos. O que é interessante, porque os Estados Unidos têm um grande discurso contra a corrupção, essas coisas. Mas, enfim, eu estudei na Suíça e depois eu voltei ao Brasil, América Latina, nos anos 70, vocês sabem, enfim, as ditaduras, os massacres, eu fui preso, acabei conseguindo, fui tirado da prisão, enfim, e a partir daí eu fui trabalhar na Polônia, que são os meus pais. Eu era Polônia socialista nos anos 70. É muito interessante, né? Porque eu descobri um monte de coisas que funcionam de maneira extremamente inovadora, né? Para já, todas as políticas sociais, mas isso é geral hoje para a Europa Ocidental, né? Saúde, educação, cultura, todas essas coisas são de acesso gratuito, universal, público, tá? E são extremamente eficientes, né? O meu primeiro filho nasceu lá, Miriam, quando trouxeram o bebê, veio a Fátima com o bebê para cá, a gente fica sempre inquieto, né? É uma coisa pequena, delicada, tal. No dia seguinte apareceu uma enfermeira, perguntar se está tudo bem, precisam de ajuda, melhor tirem aqui a caminho de junto da janela, né? Como é que vocês esterilizam? Sabe o que é? Depois eu pensei comigo, quantas doenças são evitadas, quantos problemas são evitados por uma coisa tão simples. Não é nada invasivo, sabe? Mas essa mulher passa 20 minutos com a gente, depois vai em outra casa onde tem um recém-nascido. Quer dizer, quando você organiza a saúde em função de ter população saudável e não de fazer negócio com doenças, você muda radicalmente o processo. Isso é muito interessante, né? No Brasil, o que era e como se organizava o socialismo é profundamente desconhecido, né? Tem inúmeras outras coisas interessantes que eu descobri, por exemplo, a forma de organizar a agricultura, né? Que eles mantiveram sistemas privados. A Polônia é basicamente de pequena agricultura familiar, né? Mas é extremamente produtiva, porque cada cidade ela tem um núcleo de serviço de apoio para o agricultor, né? E são coisas práticas, né? Por exemplo, o agricultor tem meia dúzia de vacas, só que ele tem que perder todo dia, meio-dia, para ir levar o leite para a cidade, porque o leite estraga. Então, você tem essa cooperativa de serviço de apoio, né? Ela tem uma caminhonete refrigerada que passa na madrugada de porta em porta das fazendas, pesa o leite que está ali no portão, certo? Deixa um negócio vazio, né? E um bilhetinho, quantos litros o cara tem direito, no fim do mês o cara passa lá para pegar seu dinheiro, ou a manteiga, ou as coisas transformadas. Isso para vários sistemas, isso permite ter máquinas sofisticadas sem precisar comprar uma máquina sofisticada, porque é de uso geral e permite informação de comercialização primária. Aí as pessoas não ficam na mão de atravessadores. É impressionante como a conjugação de sistemas privados com sistemas de redes de apoio, de repente, se torna imensamente produtiva. E, ao mesmo tempo que o setor estatal trabalha com grandes infraestruturas, assegurar que haja as estradas, via, né, o sistema de comunicação, etc. É muito interessante, né? Porque isso me levou a entender a que ponto a Polônia foi muito produtiva e continua até hoje. Tá? A Polônia hoje já não é mais socialista, mas os bancos continuam sendo um sistema cooperativo. São 470 cooperativas que não tem bancos que extraem e cobram juros malucos e coisa do gênero. Certo? O dinheiro usado em função das necessidades da população e das empresas, não em função dos interesses de bancos nacionais ou internacionais. Ou seja, nessa questão, Miriam, do que é democracia econômica, eu acho que nós todos estamos buscando rumos, mas, essencialmente, é organizar a economia em função das necessidades da população, né? Em função do bem-estar. De certa maneira, a grande transformação que está se dando no mundo da economia é da visão
de que nós devemos fazer as coisas que sejam boas para os mercados, né? Porque eles ficam satisfeitos e não fogem e vão investir e vão gerar emprego. Então, a gente tem que ficar de joelhos para eles para ter o máximo, né? Na realidade, onde funciona a economia, e essa é a transformação da democracia econômica, é que você organiza a economia em função das necessidades da população e não tentar organizar a sociedade em função dos interesses das corporações, né? Isso Como é uma é mudança profunda. organizar a economia em função das necessidades das pessoas? Exatamente. Ou seja, e não a economia se servir da gente, mas ela servir a gente, certo? Essa é uma dimensão que, por exemplo, os bancos no Brasil não entenderam para nada. Nem a JBS, nem os grandes exploradores de madeira da Amazônia, nem o pessoal da soja, enfim, eles estão nem aí para esse negócio, né? Então, para maximizar, ou nem o pessoal que está privatizando a Petrobras, etc. Mas só para dar essa visão, eu, na realidade, na minha formação, eu tive a formação tradicional econômica na Suíça, né, com os banqueiros, e depois na Polônia, a organização da economia em função da necessidade social. Deixa eu dizer que a Polônia guardou grande parte das transformações do socialismo, né, mesmo sendo hoje capitalista, formalmente, né, mas ela, nos últimos 15 anos, ela está crescendo em média 4% ao ano. É impressionante, por exemplo, a prosperidade do campo na Polônia. Isso foi muito interessante. De certa maneira, e depois eu fui trabalhar na África, eu trabalhei 7 anos na África, né, no quadro das Nações Unidas, eu dirigia projetos ou ministérios de planejamento, e aí você é obrigado a pensar o que funciona para a população, né? Eu lembro, por exemplo, na Guiné-Bissau, me deram para avaliar um projeto de financiamento de educação pelas nações, pelo Banco Mundial, e eu falei para o ministro, olha, o Banco Mundial é complicado, né, na educação, tá? Eles trazem ideologia com força, né? O ministro me disse, olha, tudo bem, só que a gente não aceita esse projeto, são tantas centenas de milhares de crianças que vão ficar sem a escola. Sabe? Porque aí você tira a ideologia da cabeça e começa a compensar, a equilibrar as coisas. Então, tem uma dimensão pragmática, por isso que eu volto, né? No centro está o seguinte, é você organizar a economia em função das necessidades sociais, né? Eu queria comentar, Miriam, o que você falou sobre o meu site, né? São cerca de 1.300 títulos que vocês têm aí. Nós somos uma rede de pesquisadores que disponibilizam a produção científica online. É ferramenta para vocês, tá? Vocês pegam dobor.org, vocês escrevem lá de lá na internet, vocês pegam. Hoje são centenas de milhares de pessoas em diversos países que usam esses trabalhos e de gente que me manda trabalhos que eu faço circular, por sua vez, né? E gente, por exemplo, em Angola, que usa os meus trabalhos porque nem sempre eles têm acesso aos livros com a mesma facilidade e são de língua portuguesa, né? Faz parte. Ou, por exemplo, na Nicarágua, que traduziram para o espanhol vários trabalhos meus, em particular sobre planejamento, sobre desenvolvimento local, coisa do gênero. Vocês vão encontrar também, Miriam, pode interessar na área de você, Miriam, Daniela, né, textos meus que estão em espanhol também. Isso, eu estou insistindo nisso, não fazendo comercial do meu site, porque está tudo de graça além disso, mas porque a criação científica ela exige gratuidade, né? Você pode financiar a pesquisa para desenvolver o conhecimento. Uma vez desenvolvido o conhecimento, se você repassa eles, por exemplo, os chineses traduziram vários trabalhos meus. Se 0,01% dos chineses lerem meu livro, vai ser o estouro, né? A China são 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Não me tira nem um pedaço que mais gente leia, certo? Isso é muito estudado em economia, né? O que a gente chama de custo marginal zero. Depois que você custeou
o desenvolvimento da tecnologia, de um conhecimento determinado, ele pode ser generalizado, né? Isso faz parte nessa nova democracia, né? As pessoas estão simplesmente repassando as tecnologias e grandes corporações estão simplesmente sentando em cima das tecnologias e cobrando pedágio, né? Esse tema é essencial, tá? Porque hoje o principal fator de produção não é mais a máquina ou o músculo, a mão de obra. O principal fator de produção é conhecimento, tá? E o conhecimento tem isso. Uma vez que se desenvolveu, você pode repassar para o planeta todo. Pega como funciona na China. Na China, por exemplo, no Brasil, o cara desenvolveu ou nos Estados Unidos, o cara desenvolve uma nova tecnologia na universidade, ele sai da universidade, monta uma startup e fica esperando que alguém compre a empresa dele, né? Faz o patente, claro. Agora, na China, não, ele recebe um bônus e o conhecimento é repassado para todas as universidades e centros de pesquisa da China. Chama CORE, China Open Resources for Education, CORE, né? É muito interessante, sabe? Porque aí ninguém está reinventando a roda em diversas partes da China. Qualquer avanço, qualquer parte, alimenta, né, os avanços científicos de todas as outras partes. Então, isso é muito interessante, porque quando você entra na economia do conhecimento, você descobre que a colaboração é muito mais eficaz do que a competição. Daí que você tem a gente, por exemplo... Somente se a gente pudesse promover essa frase, né, nas mentes de várias pessoas que estão estudando, acho que para qualquer coisa, mas entre elas, fazendo MBA, ou para ser empresário, ou político, a colaboração tem mais sentido que a competição. Mas como trabalhar isso na nossa mente, na nossa visão de mundo, que na verdade aprendemos o oposto disso, né? Esses opostos, mas nós temos civilizações feitas de outra maneira, né? Agora, o essencial, tem um livro básico que vocês podem ler, que é do Jeremy Rifkin, tal como se diz, R-I-F-K-I-N. Está no meu site, tá? No meu site, sabe o que eu faço? Eu pego, como eu trabalhei muito e continuo a trabalhar com sistemas internacionais, eu pego livros de primeira linha mundial, certo? Ler e faço resenha, não resenha comercial, faço uma resenha de ideias-chave. Então, todas em resenhas, tá? E vocês vão encontrar lá Stiglitz, né, que é prêmio Nobel, você vai encontrar Kate Raworth, Mariana Mazzucato, enfim, Hazel Henderson, Ellen Brown, enfim, um conjunto, o Thomas Piketty, né, enfim, o conjunto de pesquisadores que estão gerando uma nova visão da economia, justamente nessa linha de uma economia que sirva à sociedade e não, digamos, que a gente organiza a sociedade para servir lucros econômicos, né? Então, vocês podem pegar, vocês vão encontrar, por exemplo, o livro do Rifkin, A Sociedade de Custo Marginal Zero. Ou seja, uma vez que você desenvolveu um conhecimento, se mais gente, porque se eu sou um produtor de bicicleta, amiga, se me encomendam mais bicicleta, eu tenho mais custos, tenho que comprar mais metal, mais matéria-prima, contratar mais gente, máquinas, etc. Na ideia, não. Certo? Você pega o pessoal da Pastoral da Criança, que desenvolveu aquele soro maravilhoso aí para ajudar, né, a desidratação infantil, isso está salvando crianças pelo mundo afora. Eles iam patentear isso. Você pega o Tim Berners-Lee, né, que é o cara que criou o www, que todos nós utilizamos. Isso é uma transformação radical, né? Foi sugerido a ele que ele patenteie esse negócio, ele ganha dinheiro como o Zuckerberg ganha com o Facebook, etc. Não, ele disse, olha, essas coisas não se patenteiam, isso aqui é para colaborar, organizar colaboração entre as pessoas. Todos nós utilizamos o www. Né? Então, é uma nova dinâmica que se gera, porque a base da produção da riqueza se deslocou da máquina, da mão de obra, de carregar sacos nas costas, tudo isso, para um sistema baseado em conhecimento. E o conhecimento, simplesmente eu coloco um artigo online e um monte de gente acessa, se gosta, se não gosta, não acessa, certo? Mas
tudo passa a circular. Gerou-se um sistema planetário colaborativo, né? Vocês podem pegar, inclusive, no meu site, a resenha do livro do cara chamado Arun Sundararajan. O nome é horrível, o cara, para ser famoso com esse nome, tem que ser bom, né? Arun Sundararajan escreveu um livro organizando a tipologia dos diversos sistemas colaborativos que estão surgindo, né? É muito interessante. O capitalismo está mudando, tá? Nós estamos saindo da era da indústria, General Motors, Toyota, etc., que eram os capitães da indústria, né? Agora, quem está mandando são as plataformas de conhecimento, de comunicação, financeiras, que são as mais poderosas, né? Enfim, esse conjunto. É só olhar as grandes fortunas, né? Tá, a Alphabet, né, que é Google, você está o Zuckerberg, que é, né? Você tem o chamado GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, enfim. E na China é o Baidu, Alibaba, Tencent, enfim, esses grupos. Esse deslocamento é central, tá? São outras formas de organização que estão surgindo. Deixa eu tocar as coisas, enfim. Isso só para dizer assim um pouco eu tenho um livro que chama assim, O Capitalismo se Desloca, né? E está online gratuitamente também. Aliás, a editora decidiu colocar online gratuitamente também, que é uma piada. E, assumidamente, eles dizem a gente quer seguir a filosofia do professor, estão disponibilizando, e continua vendendo. Em 6 meses já saiu uma segunda tiragem, continuam comprando o livro. São usos complementares, né? Agora, eu queria entrar em outra dinâmica, também relativamente a essa coisa de democracia econômica, que é o seguinte: eu posso fazer uma conta muito simples. Eu pego o PIB mundial, que é o valor de bens e serviços produzidos no ano, no mundo, 90 trilhões de dólares. Ninguém sabe o que são 90 trilhões de dólares, né? Mas você pega, divide isso pela população, 8 bilhões de pessoas, sabe o que dá? Dá o equivalente a R$20.000 por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços no mundo dá R$20.000 por mês por família de 4 pessoas. Sabe o que isso significa? Basta reduzir de maneira muito moderada a desigualdade para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Você pode fazer o mesmo cálculo para o Brasil. Pega o PIB de 2021, 8,7 trilhões, divide pela população, 214 milhões, isso te dá R$13.000 por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver, né? Não precisa dar igualzinho, certo? Mas você ter 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar, num país que produz isso, na outra ponta, na realidade, você tem uma apropriação fenomenal de recursos por uma minoria de algumas centenas de pessoas, né? É um negócio absolutamente patológico. Uma questão grande é uma questão dos nossos desafios é de distribuição. Mas é também do uso de como essa crescente economia está usando os nossos recursos ambientais e sociais também, humanos, né? Olha, o básico é o seguinte: se eu vejo a quantidade de bens e serviços que a gente produz, o valor disso, isso significa o seguinte: nos problemas não é mais propriamente econômico, no sentido de falta de recursos. Nos problemas é o que a gente produz, para quem, distribuição, e com que impactos ambientais, certo? O que a gente tem que produzir sem destruir a base dessa produção, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, na agricultura. Então, na realidade, esse shift, esse deslocamento de visão nos leva a pensar que o problema central não está na falta de recursos, na economia, e sim de organização política e social. A chamada governance, a governança. Governo, a gente sabe o que é, a máquina administrativa pública. A governance é fazer funcionar o conjunto. Eu queria sugerir para vocês que estão me assistindo, né, que as mudanças do
da economia mundial são suficientemente profundas para que as regras do jogo que herdamos da era industrial estejam desajustadas. De certa maneira, as tecnologias e os processos produtivos se transformaram muito mais rapidamente do que nossa capacidade de gerar instituições que regulem isso de maneira adequada. Eu tenho declarações formais aí nos meus arquivos, né, muito recentes, da União Europeia, da OCDE e outros, que convergem no seguinte: as instituições herdadas não são mais adequadas às novas plataformas, novos sistemas de organização econômica que predominam. Basta ver que, por exemplo, o dinheiro, hoje o dinheiro que a gente conhece, dinheiro impresso, aquelas notas, né, impressas pelo governo, isso no mundo representa 3% da chamada liquidez. 97% do dinheiro são apenas sinais magnéticos. Sabe o que é? Sinais magnéticos navegam na internet, na velocidade da luz, no planeta, né? Chama High Frequency Trading. Meu, lá em cima, nos satélites, na internet, nos sinais magnéticos, ali não tem posto de controle, não tem guarda, não tem... Certo? Ou seja, hoje o dinheiro navega no planeta, os governos são nacionais. Desajustou. Isso gera o quê? Por exemplo, a Apple não gosta de pagar imposto. Então, ela desloca, isso é coisa no computador, é muito simples, né? Desloca a sua sede fiscal. Não precisa transportar nada, enfim. Formalmente, a sua sede fiscal agora, a Apple é irlandesa, né? É simpático, uma empresa irlandesa, tal, mas na realidade a gente sabe que é uma empresa americana, né? Só que para efeitos fiscais ela está na Irlanda, porque ela fez um acordo de pagar uma merreca de imposto. Se você pega o Economist, ele traz as cifras recentes seguintes, que as grandes corporações multinacionais, até há 20 anos atrás, cerca de 30% dos lucros eram depositados em paraísos fiscais, portanto, sem pagar imposto e sem precisar ser declarados. Hoje, são 60%. Ou seja, você gerou uma economia paralela que escapa formalmente aos governos. A OCDE está em grandes negociações para tentar, pela primeira vez, ter um imposto planetário, para pelo menos saber e obrigar a declarar os fluxos, a chamada traceability, né? Você poder seguir o dinheiro. Esse é o nível, né, de desajuste entre o sistema financeiro e o sistema privativo, porque ninguém sabe controlar essas plataformas, né? Você vê por todo lado recomendações sobre como preservar a privacidade frente a Facebook, etc. É um sistema que se deslocou de maneira radical, e o que se criou agora é um conjunto de pesquisadores, de cientistas de primeira linha, os nomes que eu mencionei, né? Você tem Kate Raworth, por exemplo, para sair da conta do PIB. O PIB já não é mais representativo, certo? Nós temos que ir muito além disso, certo? Você tem Mariana Mazzucato, que trabalha sobre o resgate da capacidade do Estado organizar o conjunto, né? Você tem, desculpa que tem aqui uns ruídos. Você tem os Stiglitz, né, que trabalha com a visão de que você tem que parar de chamar de lucro o que as companhias ganham, porque isso é rentismo. Rentismo, o que é? Quando você ganha dinheiro sem contrapartida produtiva. Quando você gera inflação, isso você sobe os preços, alguém sobe os preços, a inflação não sobe sozinha, certo? Isso gera lucro sem contribuição produtiva, mas é, por exemplo, o caso dos bancos no Brasil, que cobram juros no nível de agiotagem, e por aí vai, né? Então, na realidade, o sistema se desloca
E quem talvez fez a melhor síntese é o Thomas Piketty, né, no Capital no século XXI, e ele ficou famoso com essa coisa. Hoje ele é aceito mundialmente, né? Ele transformou a visão da economia, mostrando o seguinte: hoje você ganha muito mais dinheiro como empresário fazendo aplicações financeiras do que produzindo alguma coisa. Ou seja, é uma coisa que, por exemplo, a Marjorie Kelly chama de extractive capitalism, capitalismo extrativo, que é muito característico é mundial, tá? Mas no Brasil é simplesmente atingiu níveis grotescos, né? Você tem, por exemplo, na fase da pandemia, no último ano, você tem uma paralisia econômica total e você tem um aumento dos 315 bilionários brasileiros, aumentaram suas fortunas em 700 bilhões. 700 bilhões, enfim, dá 25 anos de Bolsa Família, só que Bolsa Família é para 50 milhões de pessoas, aqui estamos falando de 315 pessoas. Com uma economia parada, você aumentar tanto o lucro, você está extraindo. Eu queria usar uma imagem porque isso ajuda, né? Quer dizer, o cara que produz sapato, a gente pode achar que ele está explorando o trabalhador. É a mais-valia que o Marx estuda, enfim, que a gente estudou todo. Agora, para explorar o trabalhador e adquirir o lucro dessa maneira, no mínimo, você tem que gerar um emprego. Isso tem que gerar produto para poder financiar o emprego. E você tem que pagar imposto na venda dos sapatos. Está entendendo? A roda gira, porque com o imposto você viabiliza também o Estado fazer as políticas sociais e as infraestruturas que são necessárias para a sociedade, né? Então, você tem a capacidade de sobrevivência e de consumo das famílias, você tem a capacidade produtiva das empresas e a capacidade de infraestruturas e políticas sociais do Estado. Era um negócio que a gente conheceu, né, no pós-guerra, né, o chamado Estado de Bem-Estar, né, o Welfare State, né, que a gente conheceu como New Deal nos Estados Unidos, nos anos 30, e que a gente conhece hoje nos países nórdicos, ainda em boa parte na Europa Ocidental, na China, no Vietnã, certo? Que é muito interessante. Isso é a era industrial. Tá? Agora, os sistemas modernos, através da plataforma, como é que o Facebook, né, atinge essas fortunas absolutamente espantosas? O Facebook é gratuito, mas como ele atinge 2,9 bilhões de pessoas, quem faz publicidade, ele tem que ir onde as pessoas vão. A gente chama monopólio de demanda. Então, todo mundo vai comprar espaço publicitário no Facebook. Esse espaço publicitário no Facebook custa muito dinheiro. Então, a empresa que coloca a publicidade de um sapato, por exemplo, no Facebook, certo? Um tênis, enfim, um Nike da vida, certo? O custo dessa publicidade faz parte dos custos desse Nike. Então, ele tem que ser colocado no produto. Está me entendendo? Ou seja, indiretamente, nos preços dos produtos, a gente financia as fortunas do Zuckerberg. Né? Agora, eu penso o seguinte, eu preciso dessa publicidade toda. Interessante, né? O fato é que hoje você pode extrair e fazer fortunas sem precisar gerar emprego, sem precisar gerar produto. Né? Daí esse meu livro, que circula muito em várias línguas, inclusive, foi publicado por Cambridge Scholars ali em inglês, né? Em que você desgarrou a economia da sua utilidade social. Quer dizer, você gerar fortunas sem precisar gerar produtos, empregos, enfim, o conjunto, que era bastante interessante. A gente chiava porque o trabalhador é explorado, mas agora você tem gente em cima de bicicleta ou de moto entregando porcaria, enfim, o conjunto do que a gente chama precariado. Né? O sistema está mudando, é isso que é o eixo central que eu queria trazer para vocês, sabe? Tem um livro meu que é pequeno, que ajuda muito na compreensão, que chama O Capitalismo se Desloca. Tá? E eu pego os eixos principais de deslocamento. E um segundo eixo que vocês podem pegar, um segundo livro, perdão, que está no meu site,
ainda não foi publicado, vai sair daqui a um mês, uma coisa assim, que chama Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana, que é central nesse processo. Ou seja, temos que resgatar a função social da economia. Esse é o eixo. Eu tenho uma pergunta. O capitalismo se desloca para onde? Se desloca do sistema industrial e exploração dos trabalhadores para um sistema de plataformas em que os ganhos são feitos através de pedágios sobre intermediação. Certo? Você usou o Facebook, você está pagando através dos produtos que você vai comprar. Você faz uma compra a prazo, no Brasil, você paga, em média, 80% de juros em cima dessa compra. Você está pagando quase o dobro. Né? Então, esse Magazine Luiza, que te vendeu um negócio a prazo, ou Casa Bahia, ou qualquer outro, certo? Ele, na realidade, ele não está sendo comerciante no sentido de disponibilizar, facilitar o acesso a produtos. Ele está ganhando, né? Eles têm o preço à vista, mas, se possível, eles querem vender a prazo. Né? E hoje até você vai fazer uma compra, você está a prazo ou à vista o mesmo preço, né? Porque eles embutem já o juro dentro do processo. Ou seja, através da cobrança de dividendos, através dos juros, através das mais diversas tarifas, antigamente eu ia fazer uma compra na papelaria, pagava R$100 para o dono da papelaria. Do meu bolso saem R$100, no bolso dele entram R$100. Hoje não, eu passo no caixa. A moça pergunta, crédito ou débito? Eu tiro meu cartão, certo? E pago. Na modalidade crédito, em média, no Brasil, 5% dessa compra vão para o banco. Quanto é o custo para o banco? Em média, a gente calcula menos de 20 centavos por operação. Tá? No caso, eles ganharam R$5 com custo de 20 centavos, sem produzir nada. São apenas intermediários. Vou te dar outro exemplo. Quer dizer, hoje a Petrobras está sendo privatizada. Né? Então, o que você fez? Você privatiza e o lucro da exportação, que gerava recursos para o Estado fazer políticas sociais, fazer investimento de infraestruturas, etc., ou reinvestimento na Petrobras, grande parte desses lucros, eles vão para acionistas nacionais e internacionais. Quando você privatiza, você desnacionaliza, porque qualquer cara da Arábia Saudita, de Dubai ou de Nova York pode comprar ações. Então, hoje, os caras que compram, uma BlackRock, que compram ações da Petrobras, os acionistas estão enriquecendo com petróleo do Brasil que eles não produziram. Não estou nem sabendo, não estou interessado, não entendo nada de petróleo. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Tá? Eu moro em São Paulo, numa casa grande, tem uma faxineira que vem uma vez por semana. Eu pago ela R$200. Ela tem problema de saúde, e como o SUS, porque o governo tentou quebrar o SUS no Brasil, continua tentando, enfim, certo? Então, ela entrou num plano de saúde, Notre Dame, chama. Certo? Notre Dame está interessada em finanças, né? É um plano de saúde, eles simplesmente subcontratam, né, serviço de saúde. A Notre Dame, uma parte, portanto, do dinheiro dos R$200 que eu pago para uma faxineira de uma região modesta, enfim, de São Paulo, vai para a Notre Dame. Um dos acionistas da Notre Dame é BlackRock. Certo? BlackRock, que é um gestor, chama Asset Management, gestor financeiro. Então, uma parte desse meu dinheiro vai para BlackRock, nos Estados Unidos, seus acionistas em diversas partes do mundo, certo? Entendem de saúde, não entendem nada. Para que uma parte do dinheiro da coitada da Dorinha, que faz a limpeza na minha casa, vai para uma empresa sabe o que é? Essa microdrenagem é possível porque, como o dinheiro é apenas um sinal magnético, e tudo isso, essas transferências, são automáticos, são algoritmos colocados nos computadores, né, programados, você tem esse dreno que atinge bilhões de pessoas pelo mundo. Para você ter uma ideia, a BlackRock, em geral, a pessoa não conhece muito. A BlackRock
administra 10 trilhões de dólares. Sabe o que é 10 trilhões de dólares? É a metade do PIB dos Estados Unidos. O orçamento do Biden para consertar os Estados Unidos, o orçamento do governo federal dos Estados Unidos é 6 bilhões. A BlackRock, o Larry Fink da BlackRock, administra 10 trilhões. E ele chupa através de ações em cima da Vale do Rio Doce, ex-Vale do Rio Doce, hoje Vale do... Tem todo o sistema. Isso é muito interessante, porque é dreno, né? Quer dizer, quando o pessoal chama de extractive capitalism, faz todo o sentido, né? Esse dinheiro imaterial gerou um sistema financeiro planetário em que os governos não têm como agarrar, né? Isso é mudança sistêmica, né? Se você pega a Davos, eles se referem chamam isso de indústria 4.0 que a gente está vivendo. Eu acho que isso não é adequado. Eu acho que nós estamos entrando em outro modo de produção. Eu acho que a revolução digital é tão profunda em termos de impactos gerais, de sistema, né, como foi a revolução industrial no tempo da era agrária. É uma transformação do sistema. Esse é o núcleo desse meu livro, O Capitalismo se Desloca. E eu acho que tem muito bom senso, sabe? Eu não vou levantar de maneira leve assim para parecer original, dizer, olha, isso aqui é um outro sistema. É que eu tenho os dados, né, desse conjunto e não tem como, né? Nós estamos entrando em outra era. O que vai exigir, Miriam, um conjunto de revisões de como a gente organiza a sociedade, né? Então, nesse último livro, que ainda não está publicado, mas está online, é pré-publicação, vocês podem até fazer comentários, né? Eu pego 4 eixos, né? Como a gente reorganiza a inclusão produtiva, para as pessoas voltarem a ter emprego, né? Como a gente financia isso, ou seja, como muda o sistema tributário, de crédito, de políticas fiscais e de financiamento através de recursos naturais, como a gente muda o sistema de gestão e como a gente muda as bases políticas disso, né? São 4 eixos. Mas, basicamente, são novos rumos. E quando eu leio, por exemplo, Mariana Mazzucato, eu recomendo muito, o último livro dela chama Mission Economy, Economia Missão, tá? Missão Economia, está em português, que não é uma boa tradução, porque Mission Economy significa economia organizada por missões. É muito interessante, né? O que tem na economia, Miriam, é que surgiu uma leva de estudos que deixaram de lado as grandes discussões se é o neoclássico, se é o clássico, se é o não sei o quê, certo? E estão dizendo, sabe o que é? Temos problemas chaves. Tá? Nós estamos destruindo o planeta em função de uma minoria, portanto, problema ambiental, problema da desigualdade. Temos 800 milhões de pessoas passando fome num planeta que produz só de grãos mais de 1 quilo por pessoa por dia. Certo? Temos as democracias que estão indo para o brejo, porque não é viável democracia a partir de um grau de desigualdade, né, que é um negócio óbvio, né? E temos um sistema financeiro absolutamente caótico. A regulação financeira é do tempo que o dinheiro era impresso pelo governo e que tinha controles, Banco Central, etc. Hoje ninguém controla esse negócio. Nós estamos num caos que é uma transição. Ok, nós vamos, em uns poucos minutos, fazer um trabalho de grupos de 10 minutos ao redor de algumas perguntas chaves que tem a ver com esse tema de democracia econômica. Eu queria, antes de fazer esse momento de 10 minutos, para que as pessoas possam ter o tempo de conversar um pouco sobre o que escutamos e logo voltar à plenária e fazer um momento de perguntas e respostas com o professor. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário e uma pergunta, né? Nós, esse mês de junho,
a comunidade internacional, de uma maneira ou outra, celebrou os 50 anos de Estocolmo, 50 anos da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência que colocou, das Nações Unidas, que colocou o meio ambiente como um dos pilares das Nações Unidas. Então, foram 50 anos de Estocolmo, que deveria ser motivo de celebração no sentido de que, antes desses 50 anos, o meio ambiente, na verdade, na maior parte dos países, acredito, não tinha nem Ministério de Meio Ambiente, nem Secretaria ou Agência Ambiental, não havia políticas ambientais. Então, Estocolmo realmente foi o primeiro trampolim, digamos assim, para a geração de políticas ambientais a nível internacional. E também poderíamos dizer que deveríamos celebrar ou relembrar da Rio 92, que foi um momento chave e histórico de 30 anos atrás, onde a comunidade internacional passa a entender essa relação entre os desafios ambientais com os desafios econômicos e os desafios sociais, que devem ser vistos com uma visão sistêmica, né? Eu acho que essa foi a grande chave, ou grande fator de contribuição da Rio 92. Mas, apesar disso, depois desses 50 anos e 30 anos, né, desde Estocolmo ou da Rio 92, continuamos com uma crise crescente ambiental. E sem poder resolver, como que a gente pode encontrar essa visão de mundo que olha para a economia com novos olhares, né? Não que a economia seja, que nós todos tenhamos a função da economia. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, uns anos atrás, eu fui ao México, estávamos num evento ambiental, sobre políticas ambientais, e de repente estava ocorrendo alguma crise econômica no México, e foi como desenfocou toda a energia onde estava para poder servir e abordar, porque a crise econômica sempre chama mais atenção, né? Então, como podemos mudar essa narrativa que enfoca tanto essa necessidade de assegurar quase que o bem-estar da economia antes que o bem-estar das pessoas. Existe ainda essa visão, né? Apesar de tantas políticas internacionais que foram desenvolvidas nos últimos 30 e 50 anos em relação a esse tema. Então, o que fazer realmente para poder ampliar a nossa visão, a nossa consciência sobre essas questões e realmente fazer, ou seja, como que a economia possa estar em função do bem-estar da população e viver dentro desse mundo nosso planeta, que tem recursos finitos. Apesar de eu diria que existe bastante conhecimento sobre o tema, mas ainda não caiu a ficha. Então, como abordar esse desespero de causa que vivemos atualmente? Olha, Miriam, eu acho que o ponto central é o seguinte: a gente sabe hoje, e é aceito internacionalmente, o objetivo. Tá? Nós temos que ter uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Certo? Isso é aceito, inclusive, por todas as grandes corporações que assinam essas cartas, chama ESG hoje, né? Esse movimento. Portanto, esse é o tripé, o chamado triple bottom line, né? O tripé básico, né? O equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. Dizer que estamos gerando muitos lucros para muitos bilionários e, portanto, as coisas estão indo bem é uma idiotice. Certo? As pessoas estão bem, as pessoas estão melhor, é isso que interessa. Certo? Tem acesso à saúde, à educação, tem acesso ao alimento. Né? Só você pegar o Brasil. Tá? O Brasil produz por dia, por pessoa, 3,7 kg de grãos, só de grãos. Tá? Sem falar das batatas, de tantos legumes, frutas, etc. Só de grãos, 3,7 kg por dia, por pessoa. Né? E temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar.
que para mim não me passa pela garganta, tá? Porque isso significa que mais de 6 milhões de crianças estão passando fome. E crianças passam fome. Sabe o que é uma mãe vendo a criança passando fome? Aí dizem não, porque é o slogan deles, exportar é o que importa. Né? Meu, a Índia fez um negócio simples, proibiu a exportação de trigo, né? Para dar prioridade à alimentação às pessoas. Então, na realidade, esse tripé é essencial. Tá? Esse é o eixo, ou seja, a gente sabe o rumo geral. Isso está detalhado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Os 17 objetivos, por sua vez, detalhados em 169 metas, por sua vez, detalhados em cerca de 230 indicadores para a gente medir os avanços. A gente sabe o que deve ser feito. 1. 2, temos os recursos, aquele negócio que eu mencionei, né? Os R$13.000 por mês, por família de 4 pessoas no Brasil, R$20.000 no nível mundial. Temos as tecnologias necessárias, nós estamos inundados de estatísticas, sabemos onde tem criança passando fome, onde tem problema disso, aquilo, e a gente não faz. Sabe o que é? É o problema de governança, isso está no centro. Eu volto ao argumento, nosso problema não é econômico, é de organização política e social. Isso é central. O que se desajustou profundamente se a gente compara com a era do pós-guerra, os 30 anos de ouro, assim chamados, né? O 30 gold do pós-guerra, você tinha um equilíbrio razoável entre o Estado, as políticas públicas, portanto, sociais, infraestruturas, etc., as empresas, né, em particular as fábricas, né, indústria, né, e em boa parte também a agricultura, e as organizações da sociedade civil. Queria lembrar que na Suécia, um sueco médio participa de 4 organizações da sociedade civil. Eles acompanham saúde, acompanham meio ambiente, acompanham um conjunto de transformações. Esse tripé de equilíbrio entre Estado, interesses privados e a sociedade civil, ele se desajustou completamente. Tá? Para te dar um exemplo, em 2010, o Supremo, nos Estados Unidos, autorizou as corporações a financiar campanhas políticas. Você compra candidato. Em vez de corromper para obter um voto numa lei determinada, você tem ele por 4 anos. Você financia as campanhas. Então, isso desajusta radicalmente. E, em particular, você tem, com a chamada financiarização, que é um tema-chave, inclusive, do Piketty, o fato de você ganhar mais dinheiro fazendo aplicações financeiras do que produzindo, isso gerou fortunas absolutamente nababescas. Tá? Eu mencionei BlackRock, mas se você junta BlackRock, Vanguard e State Street, são 3 empresas muito presentes no Brasil, essas 3 empresas administram 20 trilhões. O PIB dos Estados Unidos é 21,5 trilhões. Estamos nesse nível. Então, na realidade, eu chamaria isso, esse dilema que você coloca, de impotência institucional. Temos os recursos, sabemos o que deve ser feito, conhecemos os dramas, certo? Temos as tecnologias e não conseguimos fazer. Certo? O problema é de decisão política. Eu acompanhei muito isso, Miriam, porque eu acompanhei, através de Ignatius Sachs, que era um grande amigo, acompanhei o Estocolmo, né? Participei muito ativamente da Eco 92, certo? E essa visão do nosso futuro comum, né? A compreensão de que todos dependemos disso, né? A Joanesburgo, né? 10 anos mais tarde, 20 anos mais tarde, Rio de Janeiro, que eu participei na parte dos sistemas financeiros, né? Depois, 2015, temos a reunião de Paris, né? A reunião de Nova York e a reunião de Addis Abeba, juntos, para tentar, dessa vez, vamos. Né? Paris decidiu levantar $100 bilhões por ano.
para financiar políticas ambientais. Sabe o que é 100 bilhões de dólares? Nos paraísos fiscais, o número básico do Economist é que nos paraísos fiscais, que é dinheiro de evasão fiscal, dinheiro de lavagem de dinheiro, de droga, enfim, os mais variados coisas, tráfico de armas, etc. Todo esse negócio. Muito dinheiro também, sabe o que é? Colocado por maridos que colocam o seu dinheiro em paraíso fiscal, no caso do divórcio, vão precisar dividir o seu dinheiro. É um monte de coisa assim. Sabe quanto tem em paraísos fiscais? 20 trilhões. Tá? Sabe o que é 20 trilhões? É 200 vezes mais do que o que a Conferência de Paris, com chefes de Estado e tudo, decidiu generosamente levantar para enfrentar o drama ambiental do planeta. Para ver a fragilidade, eu concordo plenamente com o teu argumento nesse sentido. Tá? Essa impotência institucional. Então, o que a gente está fazendo? Né? Paris simplesmente continua um ponto de interrogação. Em Nova York, que gerou os objetivos no desenvolvimento sustentável, estamos com imensos atrasos, e Addis Abeba, que é menos conhecido, mas que fazia parte do pacote mundial, era para discutir quem financia e como. Isso foi uma catástrofe. Não chegaram a nada. O Joseph Stiglitz voltou da reunião dizendo: porque na hora de atingir o dinheiro, você não consegue atingir, porque você não tem... temos um sistema econômico global, mas não temos governo global. Então, temos uma área de desgoverno, digamos, de ausência de regras do jogo. E, com isso, fazem o que querem. Vê o que a Volkswagen faz, trambicando as informações sobre as emissões, vê o que faz a GSK com fraude sobre medicamentos, enfim, vocês podem pegar qualquer multinacional, vocês põem o nome da multinacional na internet, né? E acrescentam settlement. Aí vocês vão ter a ficha policial de fraude de todas as grandes corporações. Gente, isso aqui... No Brasil, você tem a BTG Pactual. Né? A BTG, eu peguei o organograma dela, eu contei 38 filiais em paraísos fiscais. Para as fortunas brasileiras que vão para paraísos fiscais, entre as quais o presidente do Banco Central, né, e o Paulo Guedes, né, alguém tem que transferir esse dinheiro. Os bancos fazem tudo isso. Certo? E a gente sabe quem são os bancos. E a gente tem essas informações. É Ninguém interessante toca, é impotência. Essa questão da impotência institucional, porque pensar nisso, porque o que significa isso? Porque muitas pessoas passam muito tempo trabalhando em incidência política, né? Incidindo na política do governo nacional, ou incidindo na política a nível internacional nas Nações Unidas, quando, na verdade, os próprios governos ou Nações Unidas têm uma certa ou importante impotência diante desse poder das corporações ou do setor privado atualmente, né? Que não, é como se ninguém está vendo que, na verdade, quem pode resolver não é tanto, não está tanto nas mãos das Nações Unidas, como o senhor explicou muito bem, a quantidade de dinheiro que foi decidida para deslocar para abordar o tema ambiental e câmbio climático versus o que está sendo colocado no paraíso fiscal. Bom, eu queria convidar todos para fazer um pequeno momento de discussão em grupo sobre esse tema, que tem a ver com como fazer acontecer resgatar essa função social da economia. Como é um livro do senhor, né, que se chama Resgatando a Função Social da Economia, que é uma questão de dignidade humana. O que podemos fazer, né? Primeiro, eu acho que entender essas questões que o senhor tem nos trazido agora e colocar, eu acho que a primeira é ter uma visão do que está acontecendo, essas grandes mudanças, do deslocamento do capitalismo, e ver como podemos fazer para poder contribuir e incidir nesse processo de que precisamos de fazer de alguma forma, né, de contribuir com a transformação social.
Eu vou dividir nós vamos fazer um trabalho de grupo de 10 minutos no máximo, primeiro para vocês se conhecerem. Eu convido a todos que possam se apresentar, conversar um pouco sobre o que vocês entenderam sobre ou seja, o professor Ladislau tem tanto conhecimento sobre o tema e eu venho uma vez mais reiterar que eu visitando a sua página web, douboard.org, é uma biblioteca que a gente pode passar vários anos estudando seus artigos e os seus livros. Alguma pergunta, professor, que o senhor gostaria de colocar para as pessoas aqui presentes? Olha, eu tinha uma sugestão, sabe? Uhum. É que nós temos discutido muito os dramas. Então, a gente diz quanta fome há, quanta destruição da biodiversidade, quanto os avanços do aquecimento global, quanto de acidificação dos oceanos, quanto, enfim, fome, quanto não sei o quê, enfim. Tá? Isso são os dramas. Eu queria deslocar a discussão não para a gente elencar mais dramas, porque nosso problema não é saber que temos que mudar. Nós temos que pensar como mudar, certo? Está me entendendo? O problema a se colocar é um problema de governança. Daí a importância do conceito de democracia econômica. Como é que a gente volta a ter essas fantásticas capacidades econômicas e científico-tecnológicas que a gente tem para isso servir à humanidade? Entende? Então, nosso problema não é elencar os dramas, mas pensar por que nós temos os dramas. Eu tenho um artigo que saiu no Economist recentemente sobre a empresa Cara Preta no Brasil, que produz carne, né? Enfim, cria boi. Tá? E o cara diz, não, é uma empresa super moderna, cheia de computadores, tecnologias do diabo. Né? Só que eles têm 1 hectare por boi. Certo? Aí diz o artigo, 1 hectare dá para produzir 5 toneladas de milho ou 28 toneladas de batata, certo? E não apenas ser um boi, que você vai transformar em carne que vai exportar. Está me entendendo? Uhum. Ou seja, o que eu sugeria é onde é que estão as rédeas, né? Como é que a gente resgata os controles, né, desse sistema, né? Porque é uma aberração. Né? Uma sociedade rica, informada como temos, conectada nos seus celulares, um diabo, certo? Que não consegue alimentar as crianças, cara. Aí tem um cara que manda um carro lá para o espaço e outro que tenta ir para Marte, enfim. Tem umas 2 vozes do que apareceu por aí. Eu acho que eu vou começar, vai lá, já que ninguém quer falar, eu falo. Fala pelo grupo, publicitário do grupo. Não, eu estava até brincando, né, que eu vivo nos 2 mundos. Estou ali do lado do capitalismo, ali, que eu sou publicitário, eu tenho uma agência, e estou ali constantemente nessa indagação diária de como podemos melhorar todos esses temas que foram levantados aqui. Então, mas a gente estava conversando sobre justamente esses pontos que poderíamos trazer de melhora, né? No finalzinho ali, o Carlos, que estava ali no grupo com a gente, ele professor, né? Ele comentou que sobre a educação, né? Então, trazer essa educação e essa base. E uma coisa até foi cortada, né, na hora que eu estava falando, mas uma coisa que eu estava trazendo era sobre isso, que eu acho que o ponto básico para que essas discussões possam aumentar e as pessoas possam chegar a ponto de discutir sobre isso, elas entenderem sobre isso. Então, você chega hoje a gente estava até brincando aqui, a gente tem 58 pessoas, né, 47 agora, mas a gente estava com 58, e numa live onde a gente vai, num tema onde a gente está com pessoas incríveis, ouvindo coisas incríveis, mas se você for no Instagram, tem 5.000 pessoas assistindo uma outra criança pulando numa piscina de não sei o que, sabe? Acho que o primordial está ali,
no anterior, sabe? Um pouco mais abaixo na educação, para fazer as pessoas chegarem a ponto de discutir sobre isso. Mais pessoas discutindo, mais pessoas conversando, mais pessoas falando, vamos chegar a mais tipos de soluções, a mais outras soluções, né? Muito bom, Adam. Não todo mundo tem esse interesse de colocar nesse canal, né? É mais fácil entrar em outro canal. Bom, enquanto a gente espera o professor chegar, vamos compartilhando, né, o que vocês... temas chaves ou algum insight que vocês tiveram tanto na fala, como também nesse trabalho de grupos. Milena, Posso com a mão falar? levantada. Ah, tá, ok. Oi, pessoal, boa noite. É legal isso que o Adam falou, porque foi uma coisa que a gente conversou no nosso grupo, eu estava com a Bárbara e com a Carolina, e a gente falou justamente sobre ambas na pós-graduação, né, realizando mestrado e doutorado, e a gente falou justamente disso, sobre a dificuldade de trazer a academia para a sociedade, né, e a Carolina tocou no ponto exatamente sobre a importância dos projetos de extensão, e às vezes a gente fica muito restrito à academia e não consegue levar isso, né, para a sociedade de alguma forma. E então traz nesse ponto, né, justamente da educação e como a gente consegue colocar isso em pauta no cotidiano das pessoas, né? E elas falarem sobre isso sem ser uma coisa chata ou banal, porque de qualquer forma está afetando a vida delas, né? Então, a gente pensou bastante nesse tema e a gente falou, não, vamos se engajar aí mais, né, nas extensões, né, dentro das universidades. Obrigada. Obrigada, Milena. Vamos agora escutar a Waverly e logo o Juan. Oi, pessoal. Está conosco já, né? Que bom. A gente estava no grupo, a Paula, a Masa, a Marcela, né? E a gente travou uma discussão muito, muito legal. E foi no seguinte sentido, a gente olhou para algumas das coisas que o professor Dobor trouxe, que foram excelentes, né? Como democracia econômica é organizar a economia em função das necessidades de bem-estar da população, e a questão de que se a gente dividisse o PIB mundial, as pessoas do mundo teriam, uma família, né, teria de 20 mil a 13 mil reais para viver. Né? E aí a gente começou a discutir se mesmo que a desigualdade realmente é uma questão extremamente importante, mas que dentro dessa desigualdade ainda tem mais uma coisa, né? Porque se a gente dividisse todos os recursos e que todas as famílias tivessem esses 20 mil ainda estariam causando danos ao meio ambiente, aquecimento global e tudo mais. E eu comentei uma leitura que eu estou fazendo que diz que se todos os cidadãos do mundo tivessem o mesmo padrão de vida do europeu médio, a gente poderia, no máximo, ter 2 bilhões de pessoas. Então, na verdade, a necessidade da gente diminuir, na verdade, decrescer, né? Diminuir a economia. E aí ficamos com muita vontade de perguntar para o professor Ladislau o que ele acha das propostas de economia circular e como ele vê isso crescendo. E, ao mesmo tempo, começamos a pensar de que o que está acontecendo, na verdade, e o que precisa, a mudança só virá quando a gente mudar esse modelo mental, onde a gente se enxerga separado do mundo. E, na verdade, quando a gente entender que todos somos interdependentes de tudo, né, e que tudo somos nós e nós somos tudo, que talvez a nossa atitude em relação ao ambiente como um todo deixe de ser exploratória e seja uma atitude correta de fazer parte. Basicamente é isso. Obrigada, Waverly, obrigada, é bom te escutar. Juan? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Juan, sou do UFRJ, estou aqui no Rio de Janeiro. É um prazer estar nesse encontro, queria agradecer, né, a presença de todos vocês. E no nosso grupo,
o debate foi bem pautado nessa angústia que é viver num cenário capitalista, como nós vivemos atualmente, e, ao mesmo tempo, buscando soluções para fugir desse cenário e buscar, né, aí um bem viver nas nossas sociedades. Eu só queria elencar alguns pontos, até questionamentos, né, para futuras falas de vocês, me veio muito a questão do território na cabeça, né? O território entra em voga quando você sente que a economia não faz mais parte de um território, né? Existe uma quebra entre essa economia planetária e as instituições que estão ali nos países, e esses países, né, que estão ali nesse pedaço de terra. Então, como que esse debate do território se encaixa nessa democracia? Eu sou professor de ensino básico e eu sempre tento trazer essas realidades para a minha escola, né? E falamos já de educação aqui hoje. E o que eu vejo nos livros didáticos e nas grandes, né, nos nossos sistemas educacionais atualmente é um discurso de um cidadão global, mas um cidadão global que não está conectado com seu próprio território, né? Eu vejo os meus alunos, né, os meus ali dividem, né, essa profissão comigo, e a nossa grande questão é que parece que existe cada vez mais um desapego das pessoas, né, principalmente de quem mora na cidade, com o próprio ambiente, com o próprio espaço, né? E que como isso também pode ser um agravante, se a gente pensar que a economia ela está nessa questão planetária, e se o seu pensamento também não está nessa conexão com o seu território, você passa a não ligar, você passa a não se importar. Outra questão que eu queria trazer para a gente debater é que um dia eu li, né, passando aí pelos conteúdos que a gente vê pela internet, né, que o único caminho para a crise, né, solucionar a crise, seria um pensamento universalista, ou seja, um pensamento, né, o ser humano parar de pensar, né, em pequenos, vamos dizer assim, blocos, e se organizar de pequenos, como a gente se organiza, por exemplo, em países, cidades, pequenas populações, e pensar um pensamento mais universal, como se a gente, né, pertencesse ao planeta Terra, um pensamento mais globalista. Mas o quanto isso também não pode ser prejudicial, como a gente vê na questão da economia, para o nosso futuro, né? Isso não é uma garantia, né? Então, eu fico bem nessa questão. A gente vai precisar de uma organização global, mas, ao mesmo tempo, nós estamos buscando em várias diretrizes da educação, em várias diretrizes, até mesmo da educação ambiental, um resgate ao território, um resgate às populações originárias. E como organizar isso, eu acho que é um grande desafio para a nossa geração. Obrigado. Super. Obrigada, foi bom te escutar. E o pessoal aí, Juan, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Nós temos outras mãos levantadas, vamos escutar vocês, mas vamos agora passar a palavra para o professor Ladislau para fazer algum comentário ou resposta para o que já foi colocado aqui. Professor. Olha, deixa eu dizer que eu não sei se eu deixei de ouvir algumas falas, porque aqui caiu durante um tempinho e eu tive que voltar a entrar na reunião. Mas, basicamente, eu escutei a Milena, tá, falando sobre a academia, né? Sabe o que, Milena? O que a gente está estudando muito agora é o fato que a pandemia empurrou a gente para sistemas online que, de um lado, estão sendo aproveitados por grandes grupos financeiros, educacionais, enfim, que estão fazendo negócio com a educação, que é extremamente escorregadio. Por outro lado, eu, por exemplo, participei, me pediram para fazer a aula inaugural de um curso chamado Emancipa,
Então, online na minha casa, eu dei a aula inaugural para 6.500 pessoas inscritas no curso, das quais 3.500 estavam assistindo ali presencial, né? Enfim, online diretamente, não para escutar depois. Quer dizer, na realidade, a capacidade que a gente tem de interagir planetariamente da discussão desses conhecimentos é impressionante, né? Certo? Eu participo das reuniões lá do Observatório Internacional de Finanças, sediado em Genebra. Não tem diferença, né? Eu participo de reuniões, por exemplo, onde tem professor de Harvard, de London School of Economics, Cambridge, University de Paris, Sydney, etc. A gente faz umas reuniões de vez em quando, de dia inteiro, não é para fazer palestra, sabe? Para trocar ideias, o que está acontecendo no mundo. Estou entendendo? O potencial da conectividade é gigantesco. Eu acho que a gente tem que transformar a educação. Eu tive com o reitor da Universidade de Portland, do Oregon, lá do noroeste americano. Eles mudaram a universidade, ou seja, a universidade não é só fornecedora de diploma, é basicamente um instrumento de elevação científico-tecnológico da capital do Estado e do Estado. Por exemplo, o TCC não é um negócio burocrático, enfim, de conclusão de curso, e sim os alunos, um grupo tem que se juntar e elaborar um projeto, e um projeto que seja aprovado, adotado, seja por uma secretaria de saúde, seja por outra secretaria, ou por uma empresa privada, ou por uma ONG, ou seja, o trabalho da universidade é melhorar o nível científico-tecnológico de todo o contexto. Isso é muito interessante, né? Eu ajudei, enfim, parcialmente ali em Santa Catarina, a gente fez um programa chamado Minha Escola no Lugar, ou seja, colocar o estudo do município dentro da escola. Sabe por que o moleque poder na hora do almoço dizer para o pai, sabe por que está contaminado aquele córrego? Porque está em presa não sei o quê, porque tem o si e demanda bioquímica de oxigênio, não sei as quantas. Sabe o que é? As pessoas se apropriam do território, né? Tem tudo a ver com o que o Juan estava falando. De certa maneira, eu acho que nós temos que transformar, que não é só o professor Ladislau colocar online gratuitamente as suas coisas, é, na realidade, gerar um sistema colaborativo e interativo de construção do conhecimento. Certo? Esse é o grande rumo, para mim, de deslocamento da academia. A academia não é mais um prédio, né? Eu estou aqui, hoje, depois de aprovar e de lançar todos esses programas ambientais aqui no Senado, estou conversando com um programa aí que está sendo coordenado a partir da Costa Rica, certo? Que deve ter jeito em diversas partes. O sistema mudou. Nós não estamos, de certa maneira, eu acho que nós estamos subaproveitando dramaticamente o imenso potencial da conectividade e dessa gratuidade, né? Eu estou aqui, não estou ganhando, né? O importante é o seguinte: são processos colaborativos, né? São processos colaborativos e interativos de construção do conhecimento. Isso enriquece todo o planeta, enriquece todo mundo. Nós hoje temos possibilidade de generalizar o acesso à internet no planeta. Custa uma merreca. No Brasil não está se fazendo, nós temos cerca de 30% da população que está fora e apenas 1/3 que tem bom sinal internet em casa, essas coisas. Sabe por quê? Porque a Claro, Vivo e mais alguns estão com oligopólio e estão cobrando o que querem. As ondas eletromagnéticas não são de uma corporação, são da natureza. Você tem um monte de gente fazendo no Brasil sistemas locais, plataformas locais interativos de toda a comunidade. Nós, no Brasil, já temos 180 bancos comunitários de desenvolvimento que estão usando dinheiro paralelo, virtual, certo? Sem pagar nada para os bancos. Na realidade, toda essa economia digital, essa economia virtual, tudo isso aí exige formas de organização que são diferentes. Para mim, o que faz lá o Zuckerberg, que faz as fortunas ali do Lehman, as fortunas do pessoal do Itaú, tudo isso
é legal, mas não é legítimo. Porque você está se enriquecendo sem fazer o aporte produtivo correspondente. E quando você enriquece sem fazer o aporte produtivo, você está extraindo coisa que outros produzem. Isso não é legítimo. E sabe por que é legal? Porque são eles que fazem as leis, gente. Eu, professor Ladislau, pago 27,5% sobre o meu salário. O pessoal Lehman, todos esses caras com bilhões, tá? Eles não pagam impostos. Por quê? Porque em 95 eles aprovaram a lei, né, com a ajuda ali do Fernando Henrique Cardoso, né, aprovaram a lei segundo a qual lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto. Uma aberração. Na realidade, esse é o tamanho do desafio. Mas, Milena, eu acho que essa parte de repensar a universidade é fundamental, né? A Waverly comenta o problema da desigualdade. Veja bem, quando eu coloco esse negócio do 20 mil e do 13 mil, é basicamente o seguinte: nosso problema não é de falta de recursos. Agora, eu não vou, de repente, por decreto, assegurar que todo mundo no Brasil tem uns 13 mil, porque não vai funcionar. Mas eu posso ir, de ano para ano, aumentando em 5% as transferências, e sabe o que é? Gradualmente vai começar a ser mais lucrativo produzir mais arroz e mais feijão e coisa assim, e menos soja, certo? E eu posso tirar a Lei Candir, que vai fazer que os caras que exportam o dinheiro, o grão, em vez de alimentar a população, paguem mais imposto, em vez de ser isentos de imposto. Certo? No Brasil, você trabalha para alimentar a população, você paga imposto, você trabalha para exportação. Na mão dos traders internacionais, você não paga. Quer dizer, o negócio é outra aberração, né? Quer dizer, na realidade, o eixo central, Everly, eu acho que é esse negócio que eu estava falando. Nós temos que pensar o que estão produzindo, para quem e com que impactos ambientais, né? Porque se trata também do longo prazo dos nossos filhos. Mas não é complicado a gente fazer. O nosso problema não é saber o que fazer. Nós temos o dinheiro, sabemos o que deve ser feito, temos as tecnologias, temos todas as estatísticas necessárias, né? E não fazemos, né? Certo? Por isso eu volto ao conceito de impotência institucional, né? Agora, Juan, o conceito que você coloca no território, para mim, é absolutamente essencial. Tá? Eu trabalho muito isso, e trabalhei muito com Milton Santos, né? A gente se divertiu muito, inclusive com missões na Costa Rica, na África, enfim. A gente fez um ping-pong muito forte durante muito tempo, né? Infelizmente, faleceu. Ele tinha uma compreensão do território que é fenomenal, né? Você pega o livrinho dele, Espaço, Ciência e Técnicas, olha, é uma baba. Acho que é nessa ordem, mas, enfim, é mais ou menos isso o título. Ajuda muito. O básico é o seguinte: o território nacional não é suficiente. O território nacional, por um lado, foi comido pelo sistema global e, por outro lado, está sendo comido pelos sistemas locais. Eu acredito muito firmemente na descentralização. Você pega o Brasil, eu tive essa discussão hoje, justamente junto com o Pacheco, aí, o presidente do Senado, com o senador Jacques Wagner, né, com toda essa equipe que trabalhou nesses documentos, né? Não é viável você desenvolver o Brasil com todo o dinheiro em Brasília, certo? Num país que tem 5.570 municípios, 87% da população morando em cidades, e ficando esperando o que vai resolver lá em Brasília. E um prefeito viajando para Brasília para ver se tira uma lasca de uma emenda parlamentar. Não funciona nem no nível local, porque no município você não tem os recursos, e não funciona no nível central, que ficam fazendo micronegociações para tirar uma coisinha aí, uma porcentagem de uma obra, de um viaduto, alguma coisa. Isso aqui é uma zona, né? Na realidade, eu acredito no reforço radical, profundo, no sentido de descentralização. Eu acredito nisso porque eu vi como funciona a China. A China tem um governo central politicamente forte, mas muito pequeno. Eu tive lá, eu lembro que tinha havido inundações e
catastróficas, por uma razão muito simples, né? Quando você tem encostas e você desmata, você vai ter tragédias, né? Então, o governo decidiu, não se desmata, se rearboriza. Olha, onde eu viajava pelo interior, eu encontrava aquelas arvorezinhas novas, sabe, apoiadas por estaca, né? Agora, cada município, em qualquer parte da China, recebeu a orientação geral do governo central em Beijing de rearborizar. Cada município decide quem vai fazer a sementeira, que árvores vai plantar, quem vai fazer manutenção, como é que financia. Está me entendendo? Você tem uma apropriação dos processos pela base, porque é cada município que sabe qual é o córrego que está contaminado, qual é a encosta perigosa, qual é as pessoas que estão vivendo em situações subhumanas e coisa do gênero. Ou seja, essa reapropriação da economia pela base, para mim, é a única maneira, Juan, da gente gerar um sistema em que o conjunto funcione. Pense uma imagem que você tenha empresas industriais mal administradas. O setor industrial não vai funcionar, o país não vai funcionar. Certo? Ou seja, na base, você tem, no Brasil, 5.570 municípios, num território imenso. Certo? E cada um esperando o que vão resolver lá em cima. Né? Quem é o deputado amigo que vai me ajudar? Isso assim que simplesmente não funciona. Tá? Eu peguei esse sistema em vários textos, e, em particular, gostaria, Juan, se você se interessasse por um texto que chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Se você colocar desenvolvimento local na internet, no meu site, você vai ver o documento, são cerca de 100 páginas, são 89 propostas práticas para fazer funcionar o município. Políticas financeiras, né, as chamadas finanças de proximidade, sistema de apoio tecnológico, sistemas de tomada de decisão, a organização institucional do município e por aí vai. Ajuda muito. Basicamente, o que eu trago são ferramentas, né? Isso que eu coloco na coisa, porque a minha experiência é essa. Eu tive em numerosos países, em numerosos países ricos e pobres, de tipos de cultura, de civilização profundamente diferentes, certo? Organizando sistema de planejamento. Então, para mim, esse negócio a gente chama de economia aplicada, né? Isso é muito mais importante que ficar discutindo o que falou o Milton Friedman e se o Hayek tinha razão, entende? Isso é outro planeta, legal, estudo de doutrinas econômicas, história do século, tal, enfim, peguem Hobbes, Palma, etc., não pega muita coisa. Agora nós temos que baixar para o chão aqui, né? Ok, temos três mãos aqui levantadas. Cristina, Natália e Carlos Alexandre. A gente pode escutar vocês e voltar a palavra para o professor? Cristina. Vamos lá, eu estou lembrando que são 10:09. Bom, eu não incomodo da gente ultrapassar um pouco, porque eu estou bloqueado aqui em Brasília, só posso embarcar amanhã, mas vamos lá. Eu vou ser rapidinho, professor. A minha turma, na verdade, estava a Eveline, eu e duas garotas, a Thaís e a Luana. E aí, essa discussão me lembrou muito. Falamos um pouco dos bancos, né, locais, né? Falamos do Joaquim lá no Ceará. Me lembrei das fintechs sociais, mas aí eu me lembrei muito da economia de Francisco. E eu sei que o professor Doval trabalhou muito com a economia de Francisco, aí veio a pandemia, né? Então, assim, se ele puder só colocar para a gente um pouco como é que está essa história, porque para mim era uma coisa muito interessante nós termos economistas jovens pensando esse mundo, né? E eu acho que é isso que traz essa esperança, né? Não somos nós que estamos aqui, que já tentamos, mas são esses jovens que vão trazer essa esperança. Então, se ele puder depois só nos colocar um pouco como está a economia de Francisco e como que a gente pode contribuir com isso. Perfeito. Miriam, vamos comentar isso apresentando aquele documento Economia Desgovernada. Ótimo. Vamos escutar a Natália primeiro. Já vou colocar aqui Economia Desgovernada. Natália. Boa noite a todos, tudo bem, gente? Eu sou a Natália, eu sou estudante de doutorado na UFRJ
E, assim, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com o senhor, professor. Eu trabalho com política pública, educação ambiental e resíduo sólido, e sempre fico com muitas perguntas na minha cabeça, porque já trabalhei durante um bom tempo com educação ambiental no âmbito municipal e a gente sempre vê a dificuldade de desenvolver as ações por conta dos interesses de políticos, né? Não na questão da política em si, mas da politicagem, que acaba atrapalhando os processos, porque quem vai ser o filho que vai gerar, né, o projeto que vai fazer sucesso, e aí depois quando entra uma outra gestão, esse filho ele tem que sumir, né? Então, às vezes a gente vê muita descontinuidade dos processos e falhas, né, em questões de desenvolvimento de políticas públicas. E no caso do resíduo sólido, é bem evidente essas questões, não só na minha cidade, mas como o senhor mesmo citou aí, os 5.570 municípios, nem 30%, 40% disso aí conseguiu avançar tanto nessa política por conta dessas questões. Agora, o senhor deixou muitas pulguinhas na minha cabeça aqui, que eu ia fazer uma pergunta, o senhor já falou um monte de coisa, e a minha cabeça já ficou aqui, ó, fervilhando tantas outras, porque a gente trabalha tanto um discurso para além do capital, mas toda vez que a gente vai pensar na nossa prática, a gente acaba sempre cometendo graves erros, né? Se eu, como educadora, eu falo para as pessoas trabalhar a questão da separação dos seus resíduos e não vou pensar também como praticante dessas ações, mas também como uma pessoa que mobiliza socialmente para que essa política pública se torne efetiva, cobrando de quem tem que articular essas questões, a gente fica numa inércia e num mesmo escondido atrás de um discurso de quem faz, de quem é a culpa, de quem não vai fazer, mas é importante fazer. E a gente vê o tempo passando, as coisas precisando ser mudadas de fato, e no final das contas a gente acaba não mudando nada, né? Então fica um pouquinho angustiado porque minha cabeça tá fervilhando nessas questões. O que fazer para que a gente consiga de fato, no caso aí vou puxar a sardinha para o meu lado do resíduo sólido, né? Fazer com que o discurso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala tanto sobre a geração do emprego, trabalho e renda, que a gente não esconda a questão do resíduo como uma importante fonte de renda para as pessoas menos abastadas, né? Inserção de cooperativas de catadores, mas sim principalmente o princípio da não geração, onde o sujeito ele incorpora valores de querer ou não comprar algo, querer ou não consumir aquilo dali, e aí todas as implicações daquela cadeia, né? Então, mas também não responsabilizar esse sujeito de que somente a ação dele é que vai tornar de fato possível que algo avance, porque a gente sabe que por trás disso aí a gente tem inúmeras indústrias, inúmeras empresas, o senhor falou tão perfeitamente aí, e agora com esse mundo digital, a gente já não vê nem mais quem muito tem dinheiro com as notas na mão, né? O dinheiro ele está em criptomoedas, ele está em dinheiro digital, ele está no metaverso, são tantas coisas que a gente já nem conhece mais o mundo das relações que a gente vive hoje, porque são múltiplas relações acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, realmente essas questões de práticas, né, de ações e responsabilidades, ela é um movimento de várias frentes, né, para que isso aconteça. Não vamos ter um modelo ideal, não vamos ter algo que a gente consiga alcançar no todo, mas são múltiplas ações em prol dessa movimentação, né? O agir localmente, pensando na questão global, como o Juan falou aí também, mas são muitas ações em prol de bens comuns, né? E aí definir o que é o bem comum. O bem comum, para mim que vivo no mundo do capital ou para mim que vejo que a natureza ela é essencial para a qualidade de vida, né? Então são muitas questões aí para a gente refletir. Obrigada, Natália. Obrigada. Carlos Alexandre, seu comentário ou pergunta? Boa noite, eu também sou da UFRJ, faço mestrado pelo Prof. Bio, né, um programa de ensino, mestrado em ensino de biologia. E eu sou professor de chão de escola, né, dou aula no ensino básico e acredito muito na potencialidade da educação e da escola na transformação de qualquer realidade.
fiquei muito feliz de poder participar dessa aula com o professor, agradeço imensamente. Não sou economista, né? Eu sou professor, biólogo, e me enriqueceu muito esse momento. Eu lembrei aqui de um poema de um teólogo inglês chamado John Donne, que, inclusive, o seu poema inspirou o Ernest Hemingway a colocar o título no livro dele sobre a Guerra Civil Espanhola, quando John Donne escreve o poema e, no final, diz: não pergunte por quem os sinos dobram por ti. Então, eu acho que é fundamental para qualquer transformação gerar esse sentimento de impacto coletivo das nossas ações, né? De interligação, de que todos estão interligados, né? Que o sofrimento de um é o sofrimento de todos, né? Então, eu acho que gerar esse sentimento, e a educação, ela tem talvez essa capacidade ou essa potencialidade, né, de conseguir gerar sonhos, construir novos mundos, gerar utopias. Inclusive, eu acho que a educação pode ser uma aliada no questionamento do modelo econômico e pode ser também uma aliada. O processo educacional pode ser uma aliada na construção e na inversão num novo modelo, né, de sociedade, e questionar justamente essa questão da economia, resgatando a economia, o seu papel social. Eu acredito muito nisso e acho que a educação, de alguma maneira, ela pode ajudar. E para finalizar, se eu não me engano, é Boaventura de Souza Santos que vai dizer que existem muitas alternativas ao capitalismo acontecendo, à margem, à periferia da hegemonia do capitalismo. E estão acontecendo quando nós olhamos espalhados pelo mundo inteiro. E eu acho que é preciso, então, dar visibilidade também a essas múltiplas experiências para que elas possam ser copiadas e nós também possamos aprender com elas, né? Então, eu acho que existe muita coisa boa acontecendo fora à margem de tudo isso que a gente observa. Muito obrigado aí, professor, e vou carregando comigo o dever e a tarefa de ler mais os seus artigos e os livros para eu poder aprender e poder difundir isso entre os meus alunos e questionar a sociedade, o modelo econômico, né? Então, Obrigada, muito obrigado. Carlos. Obrigada. Professor, palavra com o senhor. Olha, dá para você abrir esse... Como é? Sim, qual deles? Desgovernada. Sim, Desgovernada. Já vou abrir. Eu já compartilhei o link e agora eu vou compartilhar aqui a visão. Está aqui, gente, a economia desgovernada. Eu pedi isso fiz isso a pedido do pessoal ali do Vaticano. Está publicado, inclusive, no Escolas Ocorrentes, lá, que é a universidade dele, a academia, né? Sobe um pouquinho a imagem para a gente ver, não desenho, não, ao contrário. Desce isso. Quer dizer, quer ver mais em cima. Você vê essa imagem aí? Os caras discutindo sobre a economia, né? Vamos fazer uma fórmula para que esses erros não possam ser repetidos, né? Quer dizer, volta lá agora, vamos lá para baixo para o texto. Novos paradigmas, tá? Isso é fundamental. Nós estamos indo para novos paradigmas. Eu pus aqui Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Banana Hashim, Muhammad Yunus, Kate Raworth, enfim, tem um monte de gente. Sabe o que é? Está se gerando uma nova visão, uma nova discussão do futuro. Tá? E isso é fundamental. Isso tem que entrar nas nossas discussões. Tá? Desce um bocado mais. Desce de vez, bastante.
nós colocamos aqui 10 pontos. Vai embora. Decimais. Daqui, são 10 propostas, tá? Democratizar a economia. Depois, democracia participativa, ou seja, associar as pessoas às decisões. Taxação dos fluxos financeiros. Se o cara quer fazer negócios com finanças, especulação, os ganhos financeiros que não são produtivos, chamar rentismo, certo? Isso tem que ser taxado, para compensar mais o cara produzir do que ficar fazendo especulação, né? Assegurar renda básica universal é essencial, tá? Porque não é complicado. Sabe o que é? 500 pau a mais na base da sociedade é muita diferença, entende? Ajuda muito na vida. 500 reais para um bilionário, francamente, né? Como ninguém sabe o que é um bilionário, né? Não cabe na cabeça os 9 zeros, né? Eu sugiro vocês pensarem o seguinte: imagina que eu sou bilionário, eu vou imaginar que eu sou bilionário. É um grande esforço de imaginação. Imagina que eu faço uma aplicação desse meu bilhão, eu não quero produzir porque isso cansa, tá? Eu herdei esse dinheiro de papai, né? E agora eu coloco isso no banco para render 5% ao ano, muito moderado, 5% ao ano. Sabe o que eu estou ganhando? 137 mil ao dia. 1 bilhão colocado a 5% ao ano rende 137 mil ao dia. No dia seguinte, eu estou ganhando 5% sobre 1 bilhão mais 130 mil, e no dia seguinte 260, etc, etc. Está entendendo? É o que a gente chama efeito bola de neve em economia. Quanto mais você é rico, mais você enriquece a cada volta, né? A bola de neve. Então, na realidade, você gera um sistema extrativo que é absolutamente dramático. Então, se a gente tira, por exemplo, 2% que você tire dos mais ricos, lá de cima, né, do 1% mais rico, se você tira 2% da riqueza deles, que nem vão notar, esse 2% é suficiente para dobrar o nível de riqueza dos 50% da base da sociedade, né? De tão concentrado que é. E é concentrado não porque são produtores, nós não estamos mais no tempo do Henry Ford e companhia. Nós estamos na mão de grandes grupos financeiros que extraem através do computador do dinheiro material. Então, isso é fundamental você ter, né, assegurar essa renda básica universal. Não é complicado, temos os recursos, e isso não é dar dinheiro de graça, que os pessoal dizem, aí sem merecer. Você tem rua asfaltada, você que pagou ela? Não, mas ajuda no conforto, né? Tem um monte de coisa que a gente tem assim. Você acrescentar um pouco de dinheiro, sabe o que isso significa? Você vai tirar a angústia de uma mãe que não vai ter dinheiro para... Você assegura uma renda básica para todo mundo, custa uma merreca, né? E com isso você reduz drasticamente as principais tragédias humanas, né? O 5 é políticas sociais de acesso universal, porque o bem-estar da família depende apenas, em parte, do dinheiro que você tem no bolso. Dinheiro no bolso é para pagar o supermercado, o aluguel, etc. Por exemplo, você precisa de segurança, mas você não compra a polícia, você não compra a escola, você não compra o hospital, você não compra o Rio Limpo, você não compra um parque no teu bairro, por aí vai. Ou seja, cerca de 60% do bem-estar é dinheiro no bolso, do bem-estar econômico. Os outros 40% é acesso a bens coletivos, bens de consumo coletivo, né? Que a gente chama de salário indireto, que é assegurado através do Estado. Quando você faz Estado mínimo, você liquida grande parte do bem-estar da população da base, né? Porque os mais ricos, ele compra a piscina própria, faz seu parquinho, comprando terras para descansar enfim, as suas chácaras, etc, né? Desenvolvimento local integrado, isso aí, muito na linha, Juan, do que você estava levantando, o problema do território, né? Sistemas financeiros considerados como serviço público. O dinheiro não é deles, o dinheiro que está no banco é nosso, gente. O banco recebe uma carta patente que autoriza ele a trabalhar com o dinheiro que é do público. E na China, na Alemanha e na Polônia e tantos outros países, eles têm que usar o dinheiro de maneira que seja útil para a sociedade, porque o dinheiro é da sociedade. Então, resgatar
essa função do sistema financeiro é fundamental. A economia do conhecimento é também fundamental, porque isso aqui são sistemas colaborativos que a gente mencionou. Democratização dos meios de comunicação, porque os meios de comunicação hoje estão nas mãos das grandes corporações, né? Certo? A família Marinho, a fortuna deles do ano passado é de 30 bilhões de reais, tá? Você lembra o que eu falei, que aqui é 1 bilhão, tá? Você está ganhando 137 ao dia. Certo? Agora eles têm 30 bilhões, dá para viver, né? Certo? Precisam desse dinheiro? Estão ganhando dinheiro o quê? Da publicidade que enche o saco da gente, interrompe nossos programas. Para que tudo isso? E uma pedagogia da economia, que é fundamental a gente aprender outras coisas na economia. Eu estava pensando, queria fechar aqui essa parte, podemos voltar lá, mas basicamente esse artigo, a economia desgovernada, ajuda muito a vocês, tá? a entender como está sendo discutido, porque o pessoal lá da economia de Francisco me pediram para fazer uma sistematização dos desafios. Tá? Gente, isso aqui é tudo coisa que não precisa ser economista para entender. Sabe o que é? Economia não pode ficar na mão só de economista, gente. Porque se trata dos nossos empregos, da nossa família, da nossa alimentação. Né? Você tem democracia, que o pessoal não sabe o que acontece com a economia, de que a gente está falando. Para que economia? Só para votar a cada 2 anos ou cada 4 anos? Né? Enfim. Agora, isso estou falando para a Cristina. Né? Cristina tem um monte de coisas aí, em particular relativamente aos bancos locais, né, que é a reapropriação do sistema financeiro. Né? A Natália fala do negócio dos resíduos. Natália, tem muita coisa sobre isso, tá? Em particular, a economia circular, que o Averly estava comentando. Né? Deixa eu te dar um exemplo. Né? Meu pai está enterrado em Imperatriz do Maranhão, lá no norte. Né? Para quem não conhece, uma cidade de tamanho médio. Eu vou para Imperatriz, um monte de gente parada, tá? Porque não tem emprego. Em torno de Imperatriz, um monte de terra parada. Caramba, dá para pensar alguma coisa, né? O Celso Furtado já escrevia, né? Quando você tem gente parada, qualquer coisa que ele faz é lucro. Você organizar um cinturão verde hortifruti granjeiro, como tem a maior parte das cidades do mundo, porque os terrenos vazios em torno da cidade são preciosos. Você está ao lado. Com 2 hectares, você produz chuchu, você produz cenoura, tomate em quantidades imensas. Entende? Isso você tem em todas as cidades europeias. Quem viaja por essa coisa e vê. Você gera alimentação fresca, você gera emprego, você gera pequena indústria de acondicionamento e transformação, você gera recursos para o município, você gera famílias mais felizes porque estão fazendo alguma coisa, estão empregados. Entende? É bom senso. E você gera políticas ambientais. Né? Parte dos resíduos, inclusive, pode servir de compost, né? De compostagem para essa agricultura. Na realidade, eu vejo muito isso de maneira articulada, tá, Natália? Eu trabalharia com o conceito de desenvolvimento local integrado. Você junta o conjunto dos desafios de um território e você vê como é que a gente pode utilizar os vários recursos subutilizados para esse negócio funcionar. Tá? Isso está também nesse meu livro daí da resgatar a função social da economia. Né? Carlos, é extremamente interessante o que você traz, porque eu estou batalhando há tempos. Por exemplo, a gente na universidade, a gente pode ter uma função de ajudar professores dos colégios, das escolas, de maneira radicalmente inovadora. Né? Porque, por exemplo, os meus livros estão online. Tá? Tem muitos professores de colégio que dizem para a molecada, dizem, olha, peguem o capítulo 12 ali da Era do Capital Improdutivo do Ladislau, a gente discute na próxima aula. 8 páginas, até no celular o moleque consegue ler. Entende? Ou seja, a gente pode organizar parte da universidade, desse negócio que a gente chama extensão e nunca faz, entende?
A gente pode fazer canais de apoio a escolas, aos professores, integrar o conjunto do sistema educacional. Não ficar só um negócio da escola básica, o colegial, tá, e, de repente, os eleitos, né, da nação vão ter acesso à universidade. Mas por um a serviço do outro, né, quer dizer, articular esse processo. Para mim, é uma coisa de imensa importância, né? Agora, eu gostaria que você pegasse, nas resenhas no meu site, tem o livro do Pasi Sahlberg. Você coloca na busca PASI, Pasi Sahlberg. Pasi Sahlberg escreveu um negócio sobre como funciona a educação na Finlândia. Ajuda muito, tá? Porque, em vez da competição, quem ganha a nota melhor, quem não sei o quê, nos Estados Unidos estão fazendo até um negócio, sabe o que é? Os caras, segundo a nota que eles têm, eles podem sentar mais na frente ou mais atrás na escola, na sala de aula. Entende? Que outros que estão fazendo, sabe o quê? O cara que lê um livro, o moleque que lê um livro, ele ganha $2. Entende? Meu, sabe o quê? Eu vi a reportagem sobre isso, um TED Talk sobre isso. Aí o da plateia pergunta, e qual foi o resultado? Pessoas leram mais, né? Eles não, as pessoas passaram a ler livros mais finos. É mais rápido você ganhar $2. É patético esse negócio. O que tem no centro não é só a qualidade do ensino na Finlândia, mas que não é competitivo. É de colaboração. Aprender a construir conhecimento junto. É isso que funciona, gente. Enfim, temos tantas experiências inovadoras nessa área, né? Eu tenho vários textos. Eu trabalho também lá com a pós-graduação de educação, né, da PUC, que eu fiz vários trabalhos, em particular um livrinho que pode interessar vocês, e você, Carlos Alexandre, em particular, que chama Tecnologia do Conhecimento, os Desafios da Educação. É um livro pequeno que está online. Curiosamente, é o meu segundo livro mais citado, viu? Acho que deve ser muito utilizado por escolas, enfim, nesse sentido. Gente, vamos cuidar da vida. Eu estou cansado. Meu. Vocês não cansam? Vocês não têm vida noturna? Bom, vamos ir terminando e agradecer imensamente o professor Ladislau, porque ele acordou hoje, se eu entendo bem, às 6 da manhã para sair de São Paulo para Brasília para atender esse evento no Senado aí em Brasília. E a vida não está fácil, viu? E tem essa disposição de estar aqui com a gente, ou seja, é de inspirar realmente. Eu não posso reclamar de nada de cansaço, assim que eu quero agradecer e terminar, agradecer não somente ao professor Ladislau, mas também todos que nos acompanham hoje, de diferentes lugares do Brasil, de diferentes instituições, por acompanhar, por estar aqui. Nós temos a nossa próxima Masterclass com a Denise, Rose? Rose que está encarregada da próxima Masterclass. Denise Rios. É a Waverly, que está a Denise Rios. Denise Rios é a nossa próxima Masterclass, que todos estão convidados. Talvez a gente vai colocar aqui o link dessa Masterclass. Daniela, você pode colocar. E, professor, eu venho seguindo o senhor há muitos anos, de longe. Agora eu quero seguir o senhor de pertinho. De pertinho, porque essa energia e essa capacidade de produzir é realmente de inspirar. E eu acho que eu fiquei aqui, vou ficar matutando essa palavra colaboração. Conhecimento se gera conhecimento a partir da colaboração. E tem muita leitura de artigos e livros seus para a gente fazer. E só deixar que ontem nós celebramos os 22 anos desde o lançamento da Carta da Terra. E a Carta da Terra foi lançada como um instrumento para ser utilizado como um referente ético que nos deve ajudar a ampliar e profundizar nossa consciência
enquanto a essas questões que, na verdade, são muito interdependentes, né? A questão econômica com a ambiental, com a social, etc. Então, muitas pessoas me perguntam, será que ela ainda é vigente depois de 22 anos? E depois de escutar o senhor hoje e essas reflexões que muitos têm feito dos 50 anos desde a Conferência de Estocolmo e dos 30 anos desde a Rio 92, eu acredito que sim, mais que nunca é vigente e necessária para ser trabalhada como um instrumento de educação, um instrumento que nos pode ampliar a nossa visão de mundo. Assim que, obrigada a todos, especialmente o professor Ladislau, por compartilhar esse tempo aqui conosco. Boa noite e até breve. Gente, tudo de bom. Abusem do meu site, repartam as coisas, usem nas escolas, enfim, porque isso aqui e mais. Façam o seu site, sabe o que é? Hoje é um negócio gratuito, é um enlatado, né? Chama WordPress. Você tem seu blog, você não precisa abrir ele para outros, mas você organiza a tua memória. Eu tenho, por exemplo, no meu site, eu tenho uma área que chama artigos recebidos. Eu não tenho mais um problema, cadê aquele artigo que eu li há 2 anos atrás, que eu precisaria dele hoje? Organizo minha memória. E depois eu resolvi abrir essa memória para outros, e um monte de gente está utilizando. Aí me mandam textos, o que me enriquece. Vocês geram essa conectividade colaborativa entre nós, gente. Né? Não tem assim, tipo, o professor Ladislau tem muito livro, tá tudo bem, entende? No começo eu tinha pouco livro. O tempo passa, certo? E essa própria colaboração enriquece a gente. Né? Gente, tudo de bom, felicidades, parabéns por essa iniciativa, né? Parabéns aí a todo o pessoal da Carta da Terra. E no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Estou um pouco preocupado que a Miriam vai me seguir de perto, não sei o que ela entende por isso. Tá ótimo. Bom, obrigada, gente. Nos vemos daqui um mês, no dia 28 de julho, com a Masterclass da Denise Rios, que é da Natura, sobre a década da ação climática global. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado, Miriam. Grande prazer, Bom descanso. professor. Boa noite. Boa noite a Obrigada. todos, muito obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.